Começando mais um Benjamin Mucho. O programaço hoje. Ai, meu Deus do céu, Super Zé. Oh, meu Deus do céu. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Porra, Zé, que alegria. Você não sabe como você é meu ídolo. Poxa, estou muito feliz. Muito obrigado. Feliz sou eu. Obrigado aí por essa homenagem que deixa de ser. E é uma satisfação poder estar batendo esse papo contigo. Zé, uma coisa que eu falo há muitos anos. Eu era moleque, eu cresci vendo Zé Maria, o Super Zé e Vladimir. Entendeu? Então nunca mais na vida vão ter dois laterais na história do Corinthians igual o Zé Maria e o Vladimir. Mas uma coisa que eu bato na tecla até hoje, Zé, quando se fala, pô, o Corinthians é raça, é por causa do Zé Maria. É uma marca, né? É uma marca. Eu acho que a minha educação também, a formação, graças aos meus pais, era de luta, de trabalho. E foi o que eu fiz dentro do futebol, né? Eu não era um jogador técnico, mas era um jogador de muita luta, de muito condicionamento físico. E isso eu apliquei e tive o apoio dos treinadores também, né? Me lembro que o Brandão, depois de alguns anos, o Brandão me falou, pô, Zé, você tem uma fortaleza, que é essa sua vitalidade, você tem que aproveitar isso. Então tudo foram aprendizados, né? Eu tive em 70 com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto falava, poxa, Zé, você tem um potencial também que eu gostaria de ter. E eu falava o inverso, né? Eu também quero ter a qualidade que você tem. Então foram, assim, misturas de informações e de formação boa que eu recebi e sempre apliquei à disposição dentro de campo, né? Eu sempre fui um jogador de muita luta, que às vezes você tecnicamente não consegue fazer aquilo que é correto, mas se você se supera, na época dando um carrinho, então, ou dando uma trombada... Você sempre foi muito forte, muito rápido, muito raçudo, mas você nunca foi de dar porrada. Não, eu sempre... Desleal, não. Meu pai chamava atenção, falou, para fazer isso você tem que ser leal. Você tem que ser leal. Carrinho é uma jogada dura, mas você tem que ter convicção quando você vai dar o carrinho. Tanto que os carrinhos na nossa época eram todos de frente, né? O Vladimir depois dava uns de lado, mas ele dava uma experiência muito grande. Mas nunca tive a intenção de pegar o adversário. Sempre a prioridade era a bola. Agora, ô Zé, tem um pessoal que acha que futebol nasceu em 2004, 2005, né? E tem um pessoal que gosta de desdenhar o passado, que é um absurdo. Ô Zé, você marcou Ademir da Guia, você marcou Pedro Rocha. Como chama aquele 10 do Santos? Edson Arantes. E tinha um. E eram 11 também. Eu ia falar. Eu peguei Abel, peguei Edu, peguei João Paulo, peguei dos melhores pontas esquerdas. O Edu é o que mais te dava dor de cabeça? O Edu e o Ney. O Ney do Palmeiras? O Ney do Palmeiras. Eu tive muitos problemas com o Ney. Porque o Ney era um jogador que ele partia para cima, né? E ele tinha uma virtude que eles me dribravam por dentro. O Edu também. Quando eles dribravam e tocavam no fundo, era minha. Mas quando eles me cortavam por dentro, eu tinha dificuldade, porque a minha perna esquerda era meio travada, né? Então eu tinha essa dificuldade. Então o Edu e o Ney aproveitavam disso. Eram as informações que eles recebiam dos treinadores, né? Olha, o Zé não vai para o fundo que você não ganha. Agora, se você conseguir cortar para dentro, você vai levar alguma vantagem. Mas ele tem uma recuperação muito grande. Então, as informações que a gente recebia dos olheiros, né? Hoje a tecnologia é totalmente diferente, né? As informações são visuais. Antigamente eram formais. Os olheiros que iam ver os adversários passavam para a gente mais ou menos algumas coisas do conhecimento que eles tinham que a gente poderia tirar proveito. Então a gente sempre aproveitou essas informações que tinha. Mas, José, o Edu é um cara que desafiou a lei da gravidade, né? Porque o Edu, infelizmente eu não peguei. Para quem não sabe, o Edu faz parte do elenco de 77 do Corinthians também. Foi, o Edu fez parte. O Edu fez parte, mas o auge do Edu, óbvio, é no Santos. Só que o Edu fazia coisas, o Zé,
Que você fala, caraca, velho, tem coisa que parece Ronaldinho Gaúcho. E a bola não saía dos pés. Não saía do pé dele. Cortava Aqueles 4x1 no Santos. Ia pra fora, dava uns cortes que era terrível. E tinha outra coisa, o Edu, quando ele tinha a oportunidade, ele chutava pro gol. E quando ele ia pro fundo, ele era muito inteligente. Ele cruzava com perfeição pro atacante. O Pelé adorava, né? Quando o Edu ia no fundo, porque ele entrava e o gol totalmente aberto. Ô Zé, tua maior tristeza no Corinthians foi em 74, ao final contra o Palmeiras? Foi uma decepção muito grande. Eu tinha perdido meu pai, né, também, eu já não estava mais com o velho. Meu pai me dava umas duras de vez em quando. E aquela decisão pra gente seria algo especial, né? E a gente acabou tomando aquela lavada, né? Foi uma final terrível, a gente foi muito mal, né? E acabamos perdendo para um time que era o Palmeiras. E em 75, quando eu voltei para São Paulo, terminou o jogo, eu fui dar uma descansada. E quando eu voltei, eu estava com a cabeça, acho que vou parar. Pensei em parar. Quase que foi ali a minha... Para de jogar? Sim, aquela derrota foi terrível, pô. Foi terrível da minha cabeça. E eu não me conformava também com a derrota, porque era um título que o sonho do torcedor era paulista, né? Não tinha como. Aí eu pensei depois, falei, não, eu tenho que dar a volta por cima. Procurei a superação e, graças a Deus, tive uma nova história depois de 74. Ali foi uma decepção terrível. Foi uma das grandes decepções que eu tive dentro do futebol. E uma das maiores injustiças da história do Corinthians foi o que fizeram com o Riva? Olha, foi terrível pela circunstância, né? A forma com que o Riva saiu e a responsabilidade que transferiram para o Riva. O Riva não jogou sozinho. O Riva tinha mais 10 companheiros. E a gente acabou perdendo um jogo que ele foi praticamente o responsável. E saiu de uma forma que ninguém esperava, né? Ninguém acreditava da forma que ele saiu. E para ele foi ótimo, né? Foi ótimo porque ele foi para um grande clube, não teve tanto peso, a decepção foi grande, mas não teve tanto peso. E ele teve uma superação no Fluminense. Mas foi também com muita tristeza que a gente perdeu a Orelha. Ô Zé, como é que era a relação? Porque você veio da Portuguesa. Da Portuguesa. Você chegou no Corinthians em 70? Final de 70. Final de 70. Logo depois da Copa. Quer dizer, você veio para um time que não ganhava título, veio de um time que era conhecido como Faz-me Rir, de uma torcida que era chamada de sofredora, e perde um título para o Palmeiras. Aí vem 75 também, o time de 75 não era bom. 76 perde para o Inter. Mas 76 já foi uma recuperação, né? 75 foi um dos piores anos, né? Porque foi um reencontro com aquele resultado negativo. E a gente acabou chegando naquela final do Brasileiro contra o Fluminense, que ali deu um salto positivo. Você faz gol na decisão do pênalti. Na decisão do pênalti. E o Carlos Alberto perde. O Carlos Alberto perdeu. O Carlos Alberto Torres perdeu o pênalti. E o Tobias foi o grande herói, né? O Tobias fez defesa maravilhosa naquela Mas, José, como é que era a relação dos jogadores na época? Até porque antigamente era diferente, né? Torcedor via treino, tinha um acesso mais fácil aos jogadores, bem diferente do que é hoje. E pegava uma torcida gigante, fanática, mas que não ganhava nada. Os caras te encontravam na rua, xingavam, pediam, pelo amor de Deus, título. Não, onde você ia? A cobrança era muito grande, né? A cobrança foi terrível. Principalmente depois dessa derrota de 74, a cobrança aumentou ainda. E o Corinthians estava em reformulação, estava montando um novo time. 77 eu disse que foi o par da superação. E em 77 a chegada do Brandão também mudou, que o Brandão, a experiência que ele tinha, as conversas que ele tinha com a gente. Você falou que os portões eram abertos, o Brandão fechou o portão, falou, não, vamos treinar. Dia pro torcedor a gente libera e... Ele te dava umas porradas também, que ele dava soco em todo mundo. Ele gostava. Brandão, eu gostava também, pô, você é o meu capitão. E a responsabilidade é sua. Isso, aquilo... tô sabendo que você deu uma saída ontem. Eu falei, porra, mas foi, né? O Brandão cuidava da gente. Ele, o professor Teixeira, o Bene Ramos também foi muito importante, né, nessa condução, né? Mas foi muito gostoso. Eu trabalhei com vários treinadores e sempre tive com cada um deles
uma coisa positiva que me deu, e acrescentava na minha carreira. Ô Zé, você nunca deu problema nenhum, né? Você nunca estava em polêmica, em briga, nada, né? Não, Fortão daquele jeito. Não, eu era um cara bem sério, né? Vamos dizer assim. Quando jogava, a seriedade era importante. Mas negócio de confusão eu não gostava. Eu não gostei de confusão. O meu futebol era um futebol duro, né? Eu jogava com seriedade, com muita vontade, muita gana. O que de vez em quando, hoje ainda, eu de vez em quando brigo com alguns torcedores, porque eles falam, poxa, por que não acontecem hoje jogadores que tinham aquele pique, aquela disposição que você e o Vladimir tinham? Eu falei, pô, cada realidade tem a sua história, né? Eu sou de uma geração que o futebol era muito técnico e tinha muitos jogadores que tinham qualidades físicas e aproveitavam disso. E eu fui um desses, né? Joguei praticamente 20 anos num nível bastante positivo e isso me ajudou muito. Ô Zé, você sempre foi calmo? Eu sempre fui tranquilo. Em véspera de jogo, tudo? Não, em véspera de jogo não. A gente pensava, a gente conversava, a gente discutia algumas coisas, brincava também. Ô Zé... Que aí o Brandão falou, pô, se prepara porque a semana que vem é o Zé Sérgio, na outra semana é o Edu, na outra semana é o Ney. Eu falei, pô, vai brincando, vai ficar falando o ano inteiro, professor, porque todos os times na época tinham pontas. Bom, e o Zé Sérgio era... Então você tinha o Zé Sérgio no São Paulo, você tinha o Edu no Santos, o Ney no Palmeiras, você ia jogar em Campinas, você tinha o Tuta, que era meu irmão. Teu irmão! Meu irmão. Você ia em Sorocaba, você tinha lá o Bolsonaro. Como que era marcar teu irmão? Normal. Você chegava junto também? Com certeza. Teu irmão falava no campo, ô Zé, dá uma aliviada aí? Não, ele fugia. O Tuta fugia. Porque ele sabia que eu também tinha força para... Ele é muito veloz. E era habilidoso e encarava, né? Mas ele respeitava. De uma certa forma, ele respeitava. Porque, pra quem não sabe, é muito louco, porque o Zé é lateral direito e o Tuta, irmão dele, é ponta esquerda. Ou seja, é o Zé que marcava o irmão. E é o irmão pra cima do Zé que o Tuta ia. Foram jogos. Mas você dava umas porradas em campo? Chegava junto? Não, chegava normal. Ele, pra mim, dentro do jogo, ele era adversário. E vocês não falavam nada, assim? Pelo contrário. Normalmente, eu conversava muito pouco com os adversários. Mas é seu irmão. De vez em quando eu brincava com o Edu, brincava com o Ney, mas na hora do vamos ver, ele era adversário. Passava uma esponja na frente e eu não vi o Tuta, eu vi o ponto esquerda da Ponte Preta. Caraca, isso é. Ponto esquerda da Ponte Preta. Tanto que naquele jogo de 77, teve um dos jogos no Pacaembu, eu dei uma trancada nele e ele foi naqueles buchinhos que tinha lá em volta do estádio, né? Aí, depois, ele foi em casa e falou, pô, quase que você me arrebenta. Eu falei, não, só pus o corpo, você bateu. Então, tinha essas brincadeiras, mas eu não era muito de conversar dentro de campo, não. Eu gostava era de jogar e de defender a minha camisa. Ô Zé, honesto, sincero. Eu estava no segundo jogo, em 77, que a Ponte virou 2-1. Eu estava naquele jogo, tá? Que teve o gol de falta do Dicá, e o outro do Rui Rei, de cobertura. Sim. Que é o recorde da história do Morumbi, né? Oficial no Bordeiro, é aquele jogo 147 mil e os quebrados. Naquela saída, eu nunca mais esqueço, eu era criança, e era um silêncio, mas um silêncio, que você não ouvia um pio, mas nem xingava. Meu tio, que Deus o tenha, que é corintiano, que fez minha família inteira ser corintiano, e vinha de uma geração de não ganhar nada, eu vi meu tio falar, pô, nós não vamos ganhar nunca mais, não adianta, acabou, a gente não vai ganhar. Depois daquele jogo, Zé, você achou ferrou? Não é possível. 74, o Morumbi lotado de corintiano, o Palmeiras ganhou. 77, só aquela invasão, domingo à tarde, a Ponte vira. Você achou que ia ferrar? Fala sério. Não, a gente tinha perdido o jogo, e teria mais um jogo. Mas eu acho que o grande lance desse jogo foi o Oswaldo Brandão. Eu acho que a conversa que ele teve com a gente logo depois do jogo, falou, pô, vocês estão com cabeça baixa por quê? Levantem a cabeça. Isso logo no vestiário? No vestiário. E olha, estamos saindo para o Imbu. Vamos voltar para a concentração. Depois do jogo. Aí a gente foi para a concentração, fomos lá para o Imbu, vamos descansar, que na quarta-feira tem a decisão. Isso daí foi um
marca na minha cabeça essa passagem. E a gente foi para o Embu, no outro dia de manhã ele falou, bom, agora vamos treinar. Fomos para o Parque São Jorge, fizemos o treinamento e ele falou, não, agora vocês estão liberados. Vamos para casa e à tarde nós voltamos para a concentração, vamos nos concentrar outra vez. Então o Brandão foi de um espírito assim, muito importante na calmaria, né, no ambiente. Ele, o Avelino, o Benê Ramos, a gente é muito grato a eles, porque eles foram importantes naquela derrota que a gente teve. Falou, nós vamos decidir na quarta-feira. Quando você lá, aos 36 do segundo tempo, quando você ajeita a bola para bater aquela falta, quando você põe a bola, você pensa, é agora? Vai sair o gol agora? Não, era uma falta, né? Uma falta que a gente conseguiu. A gente tinha algumas jogadas de treinamento, né? Sempre tinha um jogador no primeiro pau, tinha o Geraldão, que era o cara que normalmente a gente mirava nele, e o Basílio que vinha por trás. Mas nunca pensei que fosse sair naquele lance o gol. Lógico que a gente queria que saísse. E a gente foi muito feliz, né? Porque a bola bateu. Quando o Basílio faz o gol, no teu conceito você falou, ganhamos. Deu uma calmaria. Mas você falou, acabou, somos campeão. Não. Nada. Com certeza, faltavam poucos minutos. É lógico que o Brandão, o Benê, aquele pessoal que estava ali, acabou o jogo. Faltam alguns minutos, mas acabou o jogo. Ali a gente sentiu que a gente estava ganhando aquele campeonato. Quando no sítio, apita, Zé. Meu Deus do céu. A invasão. A gente correu pro banco, né? Foi uma gratidão eterna. Fomos lá abraçar o Brandão. Chefe, vamos lá. Esse é do senhor. O senhor merece. E, poxa, depois foi uma loucura. Quantos dias sem dormir depois? Foi dormir um mês depois? Eu acabei aparecendo lá em Osasco. Me levaram para Osasco, aí cheguei em casa praticamente na madrugada, né? Mas foi não teve sono, né? Não teve sono. O corintiano não deixou dormir, né? Os caras estavam batendo. A melhor noite da sua vida foi dia 13 de outubro de 77? Rapaz, às vezes eu penso, eu estava na Copa de 70. A gente foi campeão, foi aquela festa maravilhosa, mas não foi igual a de 77. Não foi igual a de 77. Eu acho que o coração da gente cresceu, né? A forma com que o torcedor chegava em você, parecia que você tinha ganho o mundo, né? Então foi algo excepcional na minha vida, foi uma marca, e eu falo para os caras, 77 para mim foi o ano da história da minha vida profissional como jogador de futebol, não foi o título de 70 da Copa do Mundo, primeiro porque eu não joguei, né? Em 70 eu era a reserva do grande lateral que era o Carlos Alberto. E em 77 eu era um membro da equipe, né? Era o capitão do time também. Então foi assim um marco histórico. E até hoje, né? Eu vivo disso. Eu saio na rua, encontro com o corintiano, o corintiano vem me agradecer. Obrigado pelo que o senhor fez. Obrigado. Eu falo, poxa, eu não fiz nada. Se não fossem vocês, ou a geração da minha época, os torcedores, eu não teria conseguido nada. Então, eu que agradeço. A gratidão é minha. Então, vai para vocês e para nós também. A gente ficou marcado na história, né? Graças a Deus, essa passagem marcou a minha vida, marcou a minha história e a história da família também, né? Ô Zé, parou por aí. Você tá de sacanagem. Quem tem que agradecer alguma coisa é a torcida do Corinthians, somos nós corintianos. Eu até hoje, eu olho pra você e me dá vontade de chorar. Rapaz, cara, são caras que nem você, Vladimir, que me fizeram torcer pro Corinthians, de chegar 3 horas antes no estádio, de ver aquela camisa número 2. Puta que pariu, velho. Eu tava naquele jogo contra a Ponte, que você abriu a cabeça e jogou todo ensanguentado. Puta, me dá vontade de chorar. E a torcida do Corinthians, parecia que aquilo tinha sido um gol de título. Os caras urravam com o Zé Maria. Eu tava naquele jogo. Falei, caralho, a gente olhando de longe, foi no Morumbi. A cabeça toda vermelha. O Zé todo abriu a cabeça e continua jogando.
Hoje o cara tem uma cutícula, é um mês parado, mais um mês para voltar. Entendeu, Zé? Então, quem tem que agradecer alguma coisa somos nós. Eu já cansei de pedir para todos esses dos abutres que passam pelo Corinthians, porque o Corinthians hoje virou. Parece um monte de carniça e os urubus estão em cima. Os caras que vieram saquear o Corinthians, estão destruindo o Corinthians, todos. Que eu, se fosse presidente do Corinthians, a primeira coisa que eu faria era contratar o Zé Maria, isso eu já falei várias vezes, como embaixador do Corinthians. Qual a função do Zé Maria? Igual, se eu não me engano, o Di Stéfano fazia no Real Madrid. Seguinte, contratou, quem é que dá a camisa no dia da apresentação? O Zé Maria. Ó, tá vindo do Zé Maria. Aí esses pangaré de hoje não sabem quem é o Zé Maria? Vai lá no memorial e vê. Porque você personaliza a raça do Corinthians, que não tem mais. Tem uma entrevista tua que eu tenho guardada no meu celular, que dá vontade de chorar, que depois que você parou, que você fala assim, ó, quando eu parei, parece que acabou o Corinthians, pra mim acabou o futebol, tiraram um pedaço de mim, não tem? Você fala isso? Tem. Tá louco, isso é maravilhoso, Zé. Porra! Nós temos que agradecer a você. Do momento, né, rapaz? Você me emociona falando não, dessa forma. Eu te emociono, não, você me emociona. Continua gratificante, né? E essa gratidão, como eu disse, vai ser eterna. Não pelos torcedores da época, mas pela juventude de hoje. Às vezes, garoto encontra o pai, esse é o Zé Maria. E aí fala algumas coisas, como você disse aí, e isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso eu acho que é uma marca. O sangramento do jogo contra a Ponte Preta também marcou a minha vida, né? O suor que a gente deu, eu acho que eu tenho recebido o retorno do clube. E essas homenagens que o clube me fez também em vida foi maravilhosa. Senti demais. Né? Mas uma hora tem que parar. A gente vê hoje, por exemplo, o Paulinho parando, vê o Cássio parando. A gente gostaria, eu hoje falo... Não, o Cássio não parou, o Cássio largou. Mas parou. Largou pra nós. mim parou, porque saiu do Corinthians, acabou. Ele vai ficar como eu. Né? Zé Maria! Eu acho que são jogadores que marcam na tua vida, né? O Riva, por exemplo, quando eu cheguei, o Riva foi um dos caras que me recebeu, me deu todo o respaldo, até hoje, né? O Orelha é um grande amigo. Eu, na época, quando estava em atividade, de vez em quando eu dava um pulinho lá em Vinhedo, né? E chegava de surpresa lá, às vezes, que eu estava vindo de Botucatu, o Orelha falava, você não tem jeito mesmo, Zé. É brincadeira. Então, são pessoas que marcaram a história do clube. Então, isso lembra, isso marca e é gratificante. A gente, de vez em quando, o Basílio convida para a gente ir no Master. Eu não jogo mais, parei. Não tenho mais condição, os dois joelhão baleados, né? E aí, de vez em quando, a gente se encontra. Eu, Basílio, Vladimir, Geraldão, Tobias. E, poxa, e encontra com os torcedores, aqueles, né, saudosistas, né? Que começam a lembrar as histórias da época. E o Romeu Cambalhota? O Romeu tem ido pouco, né? O Romeu não tem ido com frequência no jogo do Master. Eu e o Vladimir já vamos com mais frequência. Mas quando a gente se encontra, a gente lembra das boas histórias, né? Lembra das boas histórias, das histórias maravilhosas que aconteceram, às vezes até com derrotas, né? Que foram espelhos para que a gente pudesse fazer algumas correções. E tristezas também, né? Como essa de agora recente, né, que a gente perdeu o nosso grande zagueiro Amaral, né? É um momento também difícil para a gente. Então, são histórias positivas, que são muito mais positivas do que negativas, e essas umas de vida, né? Ô Zé, qual que foi a tua emoção? E eu achei uma puta sacada na época, não sei de quem foi, se soubesse daria o crédito, do lançamento da camisa ensanguentada. Foi do menino lá da loja lá do Corinthians. Da Roxas? Foi na época que o Duda? Não, o de agora. Foi alguém que tirou a foto, que eu não lembro quem foi também. E aquela... E qual foi a tua emoção quando lança a camisa? Foi brincadeira, rapaz. Aquilo ali foi uma marca, né? Raça, luta, o sangue pra camisa. O cara foi muito feliz, o cara que bateu aquela foto. E o Nelsinho, que é o da lojinha, da loja do Corinthians, o Nelsinho fez a reprodução. E pôs na loja e vendeu, né? De vez em quando eu vou assistir um jogo e encontro com um torcedor com aquela camisa.
E ele fala, agradecimento, muito obrigado. Poxa, eu falei, poxa, eu vou eternamente estar agradecendo a vocês. E o que você acha desse time atual do Corinthians? Nessa situação é complicado, né? É o que temos para hoje. Sabe? Eu acho que nós estamos passando por momentos difíceis. Queda é impossível. Eu não acredito nisso. No quê? Queda da Série B? Série B. Não acredito porque eu acho que eles vão ter que se reunir, tem que sentar, conversar. Não, o Corinthians supera. O Corinthians supera. Ele tem... 2007 não superou. Infelizmente, ano aconteceu. Passado estava ali mas aquilo serviu de exemplo para que não aconteça novamente. Eu acho que eles têm que sentar e falar, poxa, nós que temos que mudar essa história. Não é a torcida que vai mudar, é nós dentro de campo. Você acha bom o time? Tem jogadores de qualidade, mas tem aí problemas, né? Eu acho que nós temos problemas defensivos, porque a gente está tomando muito gol. E temos problemas ofensivos, que a gente tem feito poucos. Então, nós estamos ferrados. Então, nós temos problema de defesa que toma gol. E tem problema no ataque não marca. Nós estamos passando por um momento de transição. E o treinador que vai ser agora o grande responsável. Eu acredito bastante no o trabalho que ele está fazendo. E a gente vai sair. Com certeza a gente vai. Ô Zé, você é uma boa alma, um bom coração, uma pessoa pura e boa. Mas às vezes você está lá vendo o jogo, você vê, pô, tem uns caras que falam assim, você faz assim, pô, meu Deus, pelo menos correr, o cara podia, raça. Você fica assim, dizendo na tua casa sozinho? Tem jogos que a gente passou por desespero. Não, com certeza. Principalmente a gente que foi da parte defensiva. Quando você vê uma falha que é por falta de disposição, vontade de chegar, entristece um pouco. Eu imagino o torcedor. O torcedor ele tá na veia, né? Corre na veia esse sentimento. Ele quer ver o jogador vestindo a camisa, ele quer ver o jogador transpirando, né, o suor em função de um resultado positivo, e de vez em quando a gente não vê isso. Isso dá um pouco de tristeza, né? Mas é uma geração diferente da minha, né? Jogar por amor é diferente de jogar por dinheiro? Totalmente. Você jogou por amor ou por dinheiro? A gente quando a gente fazia aquela concentração, punha a mão e luta, guerra, não tem outra opção. Você jogou por amor ou por dinheiro? Eu joguei por amor. Eu joguei pelo trabalho, pela dedicação, pela vontade. Eu aprendi. A minha história, começo de vida foi trabalho. Para você conseguir alguma coisa, você tem que trabalhar. Você tem que se expor, você tem que dedicar, você tem que ajudar. Às vezes você vê jogadas que, se o cara está do lado, ele pode ajudar o companheiro. E na minha época isso acontecia com naturalidade. Era normal. Às vezes, por exemplo, eu descia. Quando eu estava voltando, eu vi o Vladimir saindo para fazer cobertura. Não do zagueiro, mas uma possível cobertura. Quer dizer, o lateral esquerdo saindo para atravessar o campo. Exatamente. E o inverso também acontecia muitas vezes, que o Vladimir apoiava muito mais. Então eu me posicionava numa situação que dava para fazer a cobertura não só dos zagueiros, como também do próprio Vladimir. Acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que tem jogadores que têm qualidade, mas pode dar um pouco mais. E esse pouco mais, com certeza, seria o suplemento, né, para uma reorganização desse time. O Paulinho esteve aqui recentemente e falou, não é todo mundo que consegue jogar no Corinthians, não. Não é, Zé? Não. O Corinthians é um time diferente. O Corinthians tem uma torcida diferente. E eu sou muito grato ao Paulinho. O Paulinho é um cara que, quando eu ia visitar o treinamento, me recepcionava, deu muitos conselhos para o Fernando, e eu falava para ele, qualquer coisa cobra ele. O Paulinho é um cara experiente. O Paulinho é um cara que o Corinthians poderia estar utilizando, ou ele, ou o Renato, para esse tipo de trabalho junto à base. Eu acho que quando ele estiver parando, ele poderia ser um desses caras, que ele tem uma personalidade e tem uma visão importante
na formação desses jogadores. E a base do Corinthians, os caras pecam um pouco nisso, que o jogador cresce e some. Antigamente, na base, o jogador subia e crescia, porque ele recebia informações positivas de como era o Corinthians. É um clube diferente, totalmente diferente. Mas, José, como que eu vou falar isso para você? Deixa eu pensar, eu preciso medir as palavras. Na tua época, teve jogador que você olhou e falou: Ih, você não vai aguentar, não. Teve. Eu acho que todos os clubes têm jogadores que vêm com uma... Você percebia só no quê? O cara estava tremendo? No comportamento. No comportamento. Pô, aquela pipocada num jogo, por exemplo. Falei, esse daí não E você cobrava o cara na hora? Lógico. Lógico que tem que cobrar. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Eu lembro quando o Vladimir subiu. 70, 71, o Vladimir ia lá treinar com a gente. O Vladimir dava carrinho nos treinos. É brincadeira. Você viu o Casagrande. Os caras queriam fazer gol na defesa do Corinthians. Mas estavam subindo, então eles tinham alguma informação positiva. Que para jogar nesse time tem que ser diferente. Não é o nome não faz a diferença. Cara, são épocas diferentes, lógico. Épocas que... Você jogou quantos anos no Corinthians? Joguei 13 anos e mais um pouquinho. Aí, Zé, pô, você pegou as vacas magras, você perdeu um título pro Palmeiras, você entrou no título histórico de 77, ganhou 79 de novo contra a Ponte, 79 chegou o Dr. Sócrates, tinha Sócrates e Palhinha, pra quem não lembra, o Sócrates jogou com a 9 em 79, mas aí vem 82 e 83, uma outra geração... Casão muito louco, cabeludão, tatuado, democracia corintiana, Emerson Leão, Solitão, Solitinho. Como é que foi aquilo para você, Zé? Foi tranquilo. Primeiro que eu já estava pensando no futuro. Eu já estava com parar, 30, 32 anos. Eu passei algumas informações. O Alfinete, por exemplo, quando a gente jogou em Jaú, eu falei pro Teixeira, falei, poxa aí. Você que indicou o Alfinete? Dei um toque, falei, olha, eu já estou indo pros finalmente. Aí um jogador pro Corinthians, o Alfinete. O Alfinete foi um dos nomes que eu falei, poxa. E na sequência o Alfinete veio. Mas eram momentos difíceis. Foram momentos... foram 13 anos de... Foi a democracia com os Casão, Sócrates... Era muita loucura lá dos caras, Zé? Não era fácil. Não era. Mas foi gostoso porque teve a participação de um grande clube, né? A gente abraçou a ideia, a gente não era politicamente envolvido com esse esquema, mas acabou sendo abraçado pela boa informação que o Adilson levou para a gente. O Adilson Monteiro Alves foi importante nesse grupo. E os jogadores que faziam parte. Você pegava um Zenon, você pegava um Leão, um Casagrande, o Vladimir, o Magrão, que já tinha mais informações. A Taliba. O Leão era o que menos pisava na linha direta, né? O Leão era mais reservadão, não se jogou no esquema, ele achava que aquilo era paliativo, né? Você já tinha convivido com ele em 70. Na Copa, em 70, estivemos juntos. Mas foi um momento importante, né, na vida nossa, na vida do clube. E ali foi aquele grande abraço com a torcida. A torcida abraçou, as ideias que foram criadas dentro do clube também foram importantes, né, foram democráticas, eram decididas no grupo. E a gente sobreviveu. A gente ganhou, foi importante. Eu acho que foi a virada, né, do Corinthians no sentido internacional. Mas dos times que você ganhou título no Corinthians, o time de 82 principalmente, foi o mais técnico? Foi o melhor que você jogou tecnicamente ou não? O 77 foi muito de garra, né? Então, mas tecnicamente é o de 82? O Sócrates, Zenon? Sem dúvida. 82 foi o... Tinha mais qualidade? Tinha. Eram jogadores que já conheciam, entendiam bem o Corinthians. As informações que a gente passava, que eles recebiam, eles filtravam, né? E a qualidade que eles tinham, né?
Zenon dava passe de costas, né? O Magrão de calcanhar. Então, havia um grande entendimento. E aquele pensamento positivo, né? Para frente, sempre para frente. E foi um time vencedor. Ô Zé, você acha que o Fagner é um jogador... Você considera o Fagner... Muita gente considera o Fagner maldoso. Você considera? Você acha que o Fagner bate mais do que... É um jogador que... Ele joga duro. Ele joga duro. Eu era um jogador duro, mas leal, pô. O Fábio, quer dizer, ele não é lateral, o Fábio. Né? Ele é ala. Na minha época, lateral era marcador. Hoje, a ala tem uma função totalmente diferente daquela que a gente tinha. Né? De marcar, de cobrir, enfim, é totalmente diferente. E é um grande jogador, pô. É um jogador que joga ainda mais 2, 3 anos aí no Corinthians. Mas você acha que ele não exagera Não, ele chega chegada? Firme, chega duro, às vezes, de vez em quando dá um ataquezinho, mas faz parte, né? Faz parte. Às vezes, você acha que pós Zé Maria é o melhor lateral direito que o Corinthians teve? O Corinthians teve grandes laterais. Aí você começa a lembrar, você fala, pô, quando eu estava começando, meu pai falava do Djalma Santos. Não, peraí. Aí, poxa, o Djalma Santos, mas quer ser lateral, Zé? Eu falei, logo, quero ser lateral. Djalma Santos. Eu falei, pô, você não vai nem amarrar a chuteira dele. Aí, Corinthians, ele falava do Idário. Quer dizer, eu conheço um pouco da história do Corinthians porque meu pai me passou a história do Corinthians. Não, tudo bem, mas... Aí veio Luizinho, aí tinha Baltazar e Luizinho foram meus treinadores. E meu pai falava, como você fala de mim hoje, meu pai falava desses caras para mim. Jogar no Corinthians é diferente. Você não tem que ter só bola. Você tem que ter coração, você tem que ter disposição. E a torcida do Corinthians também é diferente. Mas... Ela não só cobra, ela é exigente. Ela gosta de ver o jogador dando até um pouco mais. Mas o Corinthians não teve grandes laterais direitos, não. Eu discordo. Como não teve? Não, eu tô falando dos que eu vi. Para mim, o insuperável chama-se Zé Maria. Depois, cara... Não, pra mim é Zé Maria. Quando se monta... Você me deixa... Não, não tem. Do mesmo jeito que o torcedor de São Paulo sempre fala Oscar e Dario Pereira, parece que é uma pessoa só. Sim. É a mesma coisa da minha época. É Zé Maria e Vladimir. Não tem a menor possibilidade de ser qualquer outro. Agora, tudo bem, tiramos o Zé. O Zé já tá lá, é o concurso. Ô Zé, olha, o Alfinete, com todo o respeito do mundo, mas não é uma seleção... Ele teve a fase dele, como teve o Edson. Tudo bem, teve fases, o Zé. Mas não são laterais assim. Aí você teve o Alessandro, que depois jogou, foi campeão do mundo e tal. Se o Diego Souza faz aquele gol, ele estava morto. Tem o Fagner, que tem uma quantidade de jogos grande pelo Corinthians. Mas assim, pra mim o é Zé Maria. Então, eu penso que eu e Vladimir, por exemplo, nós ficamos no clube mais de 10 anos. O Vladimir é o jogador que mais vezes jogou com a camisa, né? Exatamente. Então, eu fui um jogador que poucas vezes eu fiquei fora do time. Eu fiquei mais fora do time em épocas que eu era convocado para a seleção brasileira. Fora disso, eu saía para a seleção, voltava e jogava. Independente de quem era o lateral, o Luiz Cláudio, ou sei lá quem fosse. Então a gente ficou um longo tempo dentro dessa história do Corinthians. E isso chama muita atenção, isso marca muito. Né? Mas o Corinthians teve grandes laterais, e ainda tem grandes laterais. Né? Não só na direita, como na esquerda. Aonde? É que aparecem poucos. Aonde, o Vladimir ficou 15 anos no Corinthians. Agora você fala, lateral do Corinthians, é Vladimir. O Zé, eu fiquei 13 anos. Então... José, o lateral esquerdo do Corinthians hoje é o Hugo. Que é um lateral, é um jogador que está em formação, está em crescimento. Tem que ter. O reserva é o Matheus Bidu. Pouco tempo, é pouco tempo. Então, é muito difícil. O Zé é bonzinho, muito difícil. Né, velho? Bom coração que é o Zé, velho. Cara puro, cara. Diferente da Elo aí, que não tá nem ouvindo. Né? O que ele falou? Isso é gratificante. Esse reconhecimento que a gente tem,
e isso a gente fala de coração, de gratidão. Eu, por exemplo, o Vladimir, a forma com que o torcedor te trata, como vocês nos tratam, como a imprensa nos trata. Então, isso é gratificante, isso não tem preço. Isso é pra gente um prêmio, você ser lembrado sempre. Não é lembrado, Zé, você é o máximo. Pô, é bondade não sua. Não você, é bondade você é meu amigo. Não não é bondade minha, Zé. Não é. Não é, cara. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu sei da humildade do que você é, mas o que se carrega hoje, as características, quando se fala, não do time atual, da marca, da instituição Corinthians, Zé, é porque caras como vocês que construíram, Zé. Bom, isso... Então, isso toda vez que eu falo, os caras falam assim, quando tem aquele grito lá, raça, Timão, você é tradição. Falou raça, é o Zé Maria, vem na cabeça, é automático. Por isso que eu falo, quem tinha que entregar a camisa quando chegasse um jogador novo era o Zé. Tudo bem, o futebol mudou, eu sei de tudo isso. Mas, pô, tem coisas que são, sabe, o cara tem que sentir um pouco, cara, o que é aquilo. Os caras não sentem, Zé. Hoje amarra um contrato de 5 anos, o cara tá bonito, e que se dane, velho. Fez gol, não jogou, o cara não tá nem aí. São gerações diferentes, né? São gerações diferentes. Mas por isso que eu falo pra você, Zé, você é o máximo. Pô, eu só tenho que agradecer. Pô. Não, eu que agradeço. Você não me agradece nada. Eu que tinha que agradecer. Mas a história mostra isso, né? Você pega, por exemplo, o Palmeiras. Eu sou daquela geração que torcedor, de jogador, a gente convivia e se convive bem. Você fala no Ademir e Dudu. São, com todo esse histórico que o Palmeiras tem hoje. Você fala no Ademir e Dudu, o torcedor fala, peraí, Ademir e Dudu. Mas o Palmeiras hoje tem jogadores que estão ganhando tudo. Mas se você fala do Ademir e do Dudu, você fala do Edu, você fala do Ney, é a mesma coisa. O Corinthians também tem jogadores que marcaram histórias. Com todos os problemas que o Riva tem, o Riva é o 10 do Corinthians, na história do Corinthians. Não tem como você não pensar dessa forma. Então, eu acho que cada geração tem uma história e são histórias diferentes. Ô Zé, foi difícil você ver o teu filho técnico do Corinthians, o Fernando Lázaro? Engraçado, quem fogão, velho? Os caras estão dormindo aí, mano. Os caras estão. Outra lá jogando joguinho, outra cochilando. Foi Presta o Carilli. atenção, cara. Vocês estão trabalhando. Foi o Carilli. Alguém veio aqui? Quem que veio aqui e falou assim? Carilli. Cravou. O Carilli cravou. O Carilli veio aqui e falou assim: o Fernando Lázaro, que trabalhou com ele, falou, o Fernando nunca quis ser técnico. Ele é analista. Ele é um analista, é um grande analista. Né? Desse momento, ele é das grandes experiências. Ele fez trabalho com o pessoal do Santos, ele fez passar o trabalho com várias equipes também. Então, eles trocam informações. Hoje ele está no Grêmio. Está fazendo o mesmo trabalho que ele fez no Corinthians e com certeza ele vai ser vitorioso. Agora, o ser treinador depende muito da experiência. Eu tive alguns embates com ele quando eu ia lá, que ele assumiu assim, foi imprevisto. É diferente treinador e analista. Né? Ele, como analista, é excepcional. Como treinador, ele ia ter que apanhar muito. Como apanhou. Ele começou vencedor, né, porque ganhou alguns jogos. Mas ele não queria ser treinador? Foi meio impossível. Não foi imposição, foi questão de oportunidade. Que as circunstâncias que aconteceram, tinha ele, mas a base, geralmente, o treinador que sobe é o treinador da base. E na ocasião, como ele estava muito próximo do time principal, ele foi convidado e ele aceitou, e gostou, né? Eu acho que ele promete ser futuramente um... Mas ele pensa em voltar a ser treinador? Agora ou não? sim. Agora ele já está pensando em dar uma atividade maior, um aprendizado maior, está aprendendo, né? Se ele não aprender com o Renato... O Renato agora, para ele, vai ser o espelho, né? Ele está lá com o Renato. Mas quando ele estava tomando porrada ali de todo mundo, você conversava com ele? Ele era muito tranquilo, ele era muito consciente. Né?
A gente conversava, a gente falava de posicionamentos, né? Ele tem uma cabeça, eu tenho outra, né? E às vezes dava um embatezinho, mas o Fernando é cabeça boa, ele tem uma visão muito boa. E com certeza ele vai ter uma nova oportunidade e virá com uma outra visão também. Ele aprendeu. E se não aprender ali no Corinthians, ele não vai aprender em lugar nenhum, né? Que no Corinthians foi para ele. Quando vocês tinham esses embates, e quando você dava uma opinião e argumentava, ele mudava alguma coisa no time ou não? Teve momentos que sim. Porque aí ele falou, pô, experiência do velho. Eu tenho que unir essa experiência dele com essa minha inteligência. Então, ele fez alguma coisa positiva, eu senti que ele fez. No momento, não. Eu usaria a experiência do Gil e daria aquela liberdade que ele está batendo e está tendo até hoje, inclusive no Santos. E sair numa bola de escanteio, porque a altura e a expectativa que ele cria é muito grande. O Renato Augusto você teria liberado? Nem o Renato e nem o Paulinho. Paulinho o Corinthians não liberou. O Paulinho que pediu para ir embora. Mas são momentos que você acha que precisa ter esses caras mais velhos? Não tem que ter experiência. Eu acho que tem que ter, sempre ter. Que nem o Corinthians hoje não tem o goleiro. A zaga do Corinthians é uma zaga nova. Então ela precisa aí de um pouco mais de experiência. Então tudo tem que ter seu tempo. Ô Zé, e não ter um líder atrapalha? Um cara experiente atrapalha ou não? Eu acho que um líder só o time não pode ter. Na minha época tinham vários. Porque senão o que fala o líder, todo mundo tem que fazer. Não, tem que ter discordância também. Quem eram os líderes na tua época? Na minha época não todos. Porque na hora do vamos ver, a gente saiu, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é porque o cara lá é líder, tá lá atrás, o cara tá lá na frente. O cara que tá lá na frente também sabe os defeitos que tá lá atrás. O Magrão falava, o Casagrande falava, até a Taliba que e demorava para falar. Falava. Então, liderança é o Taliba é engraçado, né, Zé? Continua sendo. Ele é engraçado, né? Mas a liderança é exatamente isso, é o grupo todo. É ouvir a todos e falar, poxa, o objetivo é um só, é vencer. O objetivo é um só. O José Maria, meu ídolo. Eu fiz o Ademir da Guia veio aqui outro dia. Gente finíssima. Jogou bola, né? Um pouquinho. Um pouquinho. E a gente fez uma brincadeira com o Ademir. Nós montamos o Palmeiras de todos os tempos, que o Ademir da Guia viu, dos jogadores que ele viu jogar. Então nós vamos fazer a brincadeira com vocês. Meu Deus. Goleiro do Corinthians. Quem seria o maior goleiro que você viu? Rapaz, o Corinthians sempre teve grandes goleiros. Eu comecei com o Ado. O Ado eu não peguei. A Elô fala que ele era bonito pra caramba. Tobias, né? A Elô fala que o Ado era bonito pra caramba. Quem era mais bonito, o Ado ou o Leão? Que era palmeirense, né, Elô? Elô, você não perdoa, hein, Elô? É difícil você fazer uma seleção de todos os tempos. Não, então você pega dos goleiros todos. Goleiro, quem foi o melhor que você viu? Tobias. Não, mas tem que escolher um. Cássio. O seu Cássio. Cássio. Lateral direito. Lateral direito. Pô, você. Tinha Jair Marinho. Jair Marinho. A seleção é tua, desculpa. Não é minha. O Jair Marinho, por exemplo. Quando eu cheguei, o Jair Marinho foi um dos espelhos no Corinthians. O Ademir da Guia, quando fez o Palmeiras, ele falou 10, eu. Não. O Corinthians teve grandes laterais. Agora está tendo alas. Né? Eu, por exemplo, eu vou mais pelo tempo, então. Eu fiquei mais tempo, então o Zé Maria. Ufa, amém. Então vamos lá. Pelo Cássio, tempo. Zé Maria, por enquanto tá igual a minha. Aí dupla de zaga. Que isso, rapaz. Eu joguei com Luiz Carlos e Ditão. Edmir Gonçalves. Você viu o Amaral? Você viu o Gamarra? O Gamarra também jogou uma barbaridade no Corinthians, hein? O Gamarra jogou muito no Corinthians. Amaral. Gente. Hã? Amaral. E a dupla quem? Amaral e Brito. Amaral, Brito? Amaral e Brito. Então, Cássio, Zé Maria, Amaral, Brito e Vladimir. Lateral esquerdo, Vladimir. Vamos pro meio campo. Meio campo. Russo. O Russo jogou mais que o Rincon e o Vampeta? Russo, Tião. O Tião, eu lembro do Tião. O Rincon jogou muito, hein, o Zé?
O Vamp jogou muito, fácil, hein? Paulinho, Ralf. Paulinho. A seleção é dele, eu sei. Paulinho em meio campo. Ó, caraca. Então vamos ter o meio campo aí. Paulinho. Você vai jogar no 4-3-3? O Ou time, no o 4-4-2? time é meu, vou Então, fazer. Nossa, que patada. Zé. Porque daqui agora para frente que vai ser complicado. Para frente eu tenho, acho que uns 5 camisa 10. Tem Riva, tem Zenon, tem Sócrates. Brincadeira, hein? Zenon. Então, o meio campo é Paulinho, Zenon. Zenon e Riva. Você vai botar o Zenon com a 8. Não. O Riva vai ser o meu 10, o Riva vai ser o 11. Igual em 70? Igual em 70. E o Zenon vai ser o meia. Boa, Zé. O Zenon vai ser o meia. Então vamos lá, peraí. Cássio, Zé Maria, Amaral, Brito e Vladimir, Paulinho, Zenon e Riva. E agora, frente. Nossa, eu joguei com o Geraldão. Ó, teve Ronaldo Fenômeno, Casão, Sócrates, centroavante, teve matador. Luizão. É minha geração, rapaz. Teve Marcelinho Carioca. O matador para mim foi o Geraldão. Geraldão é o meu centroavante. Com todos esses aí. Um time simples, um time humilde, mas um time de muita raça, de muita luta. E na Geraldão, direita? centroavante. Marcelinho? Vaguinho? E tem Marcelinho também. E Ah. o Vaguinho. Você põe o Vaguinho no lugar do Marcelinho? O Vaguinho ponta. Já tem o Zenon e Sócrates. E... Não, Sócrates você não colocou. Magrão? Não. Magrão Você não colocou, não. Então, estou jogando com 10. Não, a FIFA só permite um goleiro e 10 na linha. Você tá querendo meter um a mais aí. Você não, eu te amo, mas você não vai roubar. O Magrão não pode ficar fora desse time. Então, meio campo é Paulinho Zenon, Sócrates e Riva. Então, você já vai jogar com 2 na frente. É Marcelinho e Casagrande? Marcelinho e Ronaldo? Geraldão e Casagrande. Geraldão? Eu sou meio doidão, eu gosto de gol. Geraldão e Casagrande. Caraca. Que time é esse, hein? E o técnico? Oswaldo Brandão ou Tite? Oswaldo Brandão. Pela minha formação, pelo comportamento dele como treinador, Brandão, a seriedade que o Brandão tinha, a cobrança que o Brandão dava. Eu acho que falta um pouco isso a esses treinadores. O Brandão era... Não é que o pessoal tinha medo do Brandão. O pessoal tinha um respeito muito grande pelo Brandão. Então, o Brandão é um dos treinadores que vai ficar na história do Corinthians. Ô Zé, você pegou uma época também que a política do clube era conturbada. Era Matheus, era Vadielu, era aquela puta briga. E hoje o negócio também tá tenso. A vida política do Corinthians, os bastidores atrapalham? Atrapalha. Com certeza atrapalha. Eu sou lá dessa geração que você falou. Quando eu vim pro Corinthians, eu vi já uma briga, né? Uma briga que o Vadielu colocou a Portuguesa para que eu pudesse sair. Aí depois Matheus, do Alibe, e sempre tinha um entreverozinho, algum problema com o clube. E hoje, muito mais difícil, né? O Adilson. E agora a gente espera que uma solução, né? Estão sofrendo demais, né, com esse processo de diretivo do clube. E aí eu nunca me influenciei com isso. A gente sempre ficava à parte, o nosso objetivo sempre foi jogar, né, defender as cores do Corinthians, e problema administrativo e diretivo era por parte Então, Zé, mas hoje o Corinthians tem uma dívida de mais de 2 bi, problemas gravíssimos que estão acontecendo e que vem mais coisa pela frente. Tem um time extremamente limitado, está numa condição financeira péssima. A curto prazo, Zé, o que vai ser do Corinthians? As notícias não são boas, né? A gente tem visto e ouvido essas informações, a gente lamenta, mas o Corinthians é muito grande. Pô. A torcida do Corinthians é muito grande. Eu acho que a torcida daqui a pouco vai explodir no sentido positivo, buscando uma realidade para o clube. Pô. Eu acho que o torcedor é muito importante nessas horas. O Corinthians precisa de uma revolução. Se não tiver uma revolução dentro do Parque São Jorge, e ela não vai acontecer, o torcedor do Corinthians vai ter que ter na consciência
que vem um período extremamente ruim pela frente, muito ruim, muito ruim. Não tem uma luz no fim do túnel. O Corinthians hoje, quando você olha internamente lá nos bastidores, não tem um nome que você olha e fala, puta, que legal, vamos botar esse cara para presidente, uma mudança. Não tem. Não tem. Então o Corinthians vai vir aí momentos dificílimos pela frente. Não será fácil. E eu estou falando isso faz tempo. Essas informações que vocês estão passando, que a gente está acabando de ouvir da tua boca, é triste. É muito triste. A gente, como hoje, eu sou um torcedor. Pô. Eu acho que o sofrimento que a gente tem hoje de ex-jogador para torcedor é igual. Né? E a gente não vê essas notícias com bons olhos. E a gente tem que torcer e rezar e saber que o Corinthians é um time de superação. Então, que rezar mais do que torcer. Então, daqui a pouco aparece alguém aí que... Não sei, Zé. Tira da cartola. Eu não tenho visto ninguém tirar da cartola no Corinthians. Pelo contrário. Olha o celular. Quem tá com o celular ligado aí? Minha bolsa. Leva minha bolsa. Esse é o do Zé Maria, tudo bem. Vê se é o Augusto. Não. Pode. Vê se é o Augusto ligando. Zé, vem aí. O Zé pode. Mas é um momento muito difícil. A gente tem tido informações, né? E são tristes essas informações. Você fala assim, alguém vai tirar da cartola alguma coisa. No Corinthians, ninguém vai... A cartola não vai aparecer. E se aparecer, alguém vai tirar coisa de dentro da cartola e levar embora. Ô Zé, vem cá. Algum dos vendidos quer fazer pergunta pro Zé? Eu vou fazer uma perguntinha aí, né? Cuidado, Zé. O que tá acontecendo? Esses caras, quando fazem perguntas, são coisas cheias de veneno. Ô Zé, assim como o Ben já falou, Ademir da Guia veio aqui há umas 2 semanas atrás e ele estava falando sobre a motivação na rivalidade, né, de jogar com o Corinthians. Ele falava, a gente podia perder o campeonato, mas a gente não podia perder pro Corinthians. Pro Palmeiras. Pro Corinthians, ele como jogador do Palmeiras. Como que era essa motivação, assim, você que jogou na mesma época que ele, quando ia jogar com o Palmeiras? Eu quero ouvir o lado corintiano dessa história. E quem era mais rival, Palmeiras, São Paulo ou Santos? Acho que todos. Não, sempre tem mais. A rivalidade maior era Palmeiras. Era o Palmeiras. Depois do Palmeiras, o Santos. Né, agora o jogo contra o Santos. O São Paulo nem tanto, o Portuguesa também nem tanto. Mas a rivalidade maior na minha época, na minha geração, também foi o Palmeiras. Algumas marcas negativas que a gente teve, aquela derrota de 74, por exemplo, marcou muito. Então você passa a ter uma rivalidade maior. Mas eu encarava todos os jogos como rivalidade, pô. Ia jogar contra o São Bento, contra o Noroeste, sei lá, contra a Ferroviária. Era jogo de rivalidade, pô. Nós temos que ganhar. Ou jogando em casa, ou jogando fora, o objetivo sempre era o mesmo. E o pensamento que a gente tinha era sempre, hoje. Hoje não é nunca. Às vezes ganhava, às vezes empatava, às vezes perdia. Mas o pensamento do atleta, ele tem que ser sempre positivo. A rivalidade, o adversário vai ser sempre rivalidade. Isso não tem a grandeza de cada clube. Agora, com o Palmeiras marcava mais a rivalidade da torcida. E isso influenciava bastante e acredito que continua influenciando ainda. Ô, Super Zé, nós vamos terminando. Dá um close no Zé. Dá um close no Zé Maria. Eu quero um close. Quero que fecha no Super Zé. Que é meu ídolo. Esse programa não pode ter uma falha. Que é o Zé. Tá fechadinho aí. Tá fechadinho. Zé Maria, me fale o que é o Corinthians na sua vida. O Corinthians faz parte da minha história. História essa que o seu Durvalino, meu pai, me passou. E jogar no Corinthians não é qualquer um. O espírito do Corinthians é diferente. A encarnação que meu pai me passou de jogar no Corinthians, se você for jogar no Corinthians, você tem que vestir a camisa. A camisa do Corinthians não é para desfilar, não é para você colocar a camisa. Se você tiver esse pensamento de só colocar a camisa, esquece. Então eu pus isso na minha cabeça. Jogar no Corinthians tem que vestir a camisa.
E vestir a camisa é você respeitar o torcedor, entender o torcedor, que ele cobra, desde o mais velho como do menorzinho. Ele quer ver o teu time ganhando. Então você tem que pôr na cabeça isso. Jogar no Corinthians é ter um espírito vencedor. Se você tivesse que mandar um recado pro elenco do Corinthians, o que você falaria? Para eles olharem a galera quando entrarem em campo e falavam: nós temos que jogar por vocês. É isso aí. É isso aí. Essa galera sofre demais quando tem um resultado negativo. E nós estamos passando por esse momento. Então é o momento desses atletas, desses jogadores, de fato vestirem a camisa. Entrar em campo com a camisa do Corinthians. Esse é o meu recado. Esse é o meu recado. Tá louco, velho. Zé Maria, né? Obrigado. Muito obrigado. Tá louco, Zé. Tá que pariu. Nossa, você me dá uma emoção, Zé. Ai, meu Deus do céu. Não, mas vou me controlar. Porque esses caras não têm o direito de fazer o que estão fazendo com o Corinthians, Zé. Esses caras não têm o direito. Bando de piratas. Eu não vejo dessa forma. Eu Eles são vejo. atletas. Como não? Tem 2 bi de dívida. Não estou falando dos jogadores. Estou falando do que estão fazendo com o clube. São desrespeito. Bando de oportunistas. Isso pra gente Ninguém pensa no clube. Todo mundo em benefício próprio, Zé. Que vão todos eles para casa do chapéu. Cadê o conselho do Corinthians também que não faz porra nenhuma? Não, é duro, né? Contas aprovadas. Tá louco, velho. Esses caras não sabem o que é Corinthians. Tinha que limpar todo mundo de lá. Você sabe, eu nunca fui a favor de vender o Corinthians para uma SAF. Eu nunca quis. Nem pensar, né? Hoje não vai ter jeito, sabe por quê? Porque está sendo programado isso. E outra, não tem solução. Infelizmente, criaram isso. Provavelmente, daqui a pouco alguém vai aparecer. Há um interesse aí, a mais. Não tem jeito, Zé. Você não tem um nome dentro do clube hoje para assumir. Você não tem um cara capacitado. Alguém que transforme o clube. Não tem. Não tem, Zé. Os caras destruíram tudo. É terra arrasada. Pô, e pra gente que teve lá um longo tempo, é triste ouvir ter essas informações que você está tendo. Né? Porque eu frequento o clube. Eu vou com frequência ao clube. O Márcio dá essa oportunidade pra gente, porque eles convocam a gente toda hora para estar acompanhando o Márcio. E o ambiente lá no clube é sadio, dos torcedores, enfim. Mas essas informações que a gente acaba recebendo da tua parte é triste pra gente. Triste pra gente corintiano. Num dia o patrocinador que vai embora, no outro é laranja, é o outro presidente que deixa o goleiro com multa de 50 milhões de euros, em janeiro cai para 4, entendeu? É jogador que ganhou 700 mil reais na justiça agora, que nunca chegou sequer a treinar no clube, é garoto que sai, aí tem que vender o Wesley, qualquer preço de pinga que precisa vender, não é nem vender o almoço no dia seguinte, é vender o almoço pro lanche da tarde. Então o Corinthians está ferrado, Zé, infelizmente. É triste. É triste, é triste. Vou tomar até um gole d'água, porque você me deixou agora com... A minha alegria é ter você aqui, José Maria. José Maria Rodrigues Alves. Pelo menos para dar uma amenizada nesse... A gente passa a sofrer. Você é o maior de todos, Zé. Você é o maior de todos, Zé. É terrível. Você é o maior de todos, terrível, cara. Mas não tem mais ninguém. Isso é uma raça. Isso aqui... Mas... Isso aqui é Corinthians. Isso. Tá aqui, ó. Essa entidade. Isso é Esporte Clube Corinthians Paulista. O resto que vocês estão vendo aí não é. São aquilo que falam, piratas. Pararam, atracaram o navio lá. Corinthians é aqui. Aqui, ó. Raça, amor, dedicação, camisa ensanguentada. Vão todos para cá do chapéu. Quase que eu falo palavrão, não posso falar palavrão. Mas disso tudo, o importante para a gente é que a gente tem certeza e conhecimento de Corinthians é muito grande. Corinthians é muito grande. Corinthians vai superar todos esses problemas. Corinthians é muito grande, da porta para fora.
a torcida do Corinthians, que é fanática, que é gigante. Corinthians internamente não é grande. Uma pena a gente ouvir isso. Não é. E digo, e não pode ficar. Fui conselheiro, fui diretor, fui. Você conhece os milindres lá do clube. Da porta para fora, o Corinthians é gigante. Lá dentro, nós estamos vendo. O gigante é a dívida. É uma pena. Isso é uma pena. Pra gente Ô, Zé, um fone maravilhoso pro Dead Fire pra você quando você estiver em Botucatu. Você pesca, Zé? Pescava. Ultimamente não estou fazendo quase nada, né? Pô, nem pescar, Zé? Nem pescar estou fazendo. Eu não pesco, mas vou começar para ver se eu esfrio a cabeça do Corinthians. A Elô pesca muito. Pura, que legal. A Elô vive pescando. Puxa, isso é bacana. Eu gostava na minha época. Hoje em dia, não. Hoje eu já estou naquela fase do descansar. A Elô entrevistou o Brandão na chegada dele no Palmeiras, em 54? No 54 ele foi técnico do Corinthians. Era uma felizarda, que teve o Palmeiras teve um treinador como o Oswaldo Brandão. E vai sair o documentário do Garrincha, que ela foi a primeira entrevistada também. Garrincha subiu dali do Botafogo, primeira entrevista da Elô. E tem uma do Friedenreich maravilhosa que a Elô me mostrou outro dia. Que história é essa, hein? Menina tá começando aí, menina tem um pouquinho de história. Pra você, um presente da Edify, um baita fone de ouvido pra você. Legal, pô. Pra você ouvir tua música, pra você ouvir teu jogo do Corinthians. Poxa, que legal. E se você não deu a sorte do Zé Maria de ganhar um Edifier, acessa aí edifier.com.br, compra, ela tem um monte de coisa legal. Altos fones, caixas de som, ó. Cara, tudo top. E põe lá no cupom BENJA que você vai ter 5% de desconto, faz diferença. Super Zé, ó. Obrigado. Poxa, quem tem que agradecer sou eu. Não, eu que agradeço. Eu que tenho que agradecer. Nada. Eu agradeço. Obrigado por tudo, Zé. Poxa, dificilmente, acho que foi uma das grandes entrevistas que eu bate-papo, vamos dizer assim, que eu me emocionei. É mesmo, Zé? Hoje eu tô muito feliz. Eu acho que vou para casa com a alma lavada. Pô, você me deixou muito feliz. Você me fez Zé ter um conhecimento maior, um entendimento maior do que é o Corinthians. Eu conheço bem o Corinthians. Mas não sabia que esses acontecimentos fossem tão terríveis da forma que você está passando. De a gente ter dias piores amanhã. E um dos motivos Mas a gente vai rezar e vai torcer para que nada aconteça e que o Corinthians continue sendo o grande clube que é. Acontecer vai. Não tem como. Só rezar não vai adiantar. Não vai, infelizmente. Mas um dos motivos que eu queria que você viesse aqui, óbvio que além de você ser meu ídolo, absurdamente ídolo para mim, é porque pro torcedor do Corinthians, que tá difícil de ter algum momento feliz, alegre, é um momento de ver você, Zé, porque você é o cara que quando o torcedor, a gente vê o Zé Maria, é tudo de bom que aconteceu no Corinthians, entendeu? Então você é eu falei, eu preciso do Zé Maria lá. O torcedor do Corinthians precisa ter um pouco de alegria e ver, Zé Maria, cara. E você que não viu o Zé Maria, entra aí, YouTube, Google, vai ver. Vocês vão entender a raça corintiana. Vem daqui, ó. Super Zé. Obrigado, Poxa, Zé. Você me deixa emocionado. Não. Você me deixa emocionado. Eu agradeço as palavras, agradeço. E a minha gratidão vai ser sempre eterna pelo Corinthians. Eu acho que o Corinthians fez praticamente a minha vida, né? E quando eu saí da minha despedida, do meu último jogo, eu senti que estava saindo alguma coisa dentro de mim. Então foi um momento difícil. E agora, né? As palavras que você me coloca para mim é um pouco mais de responsabilidade, né? E a felicidade de poder estar, vamos dizer assim, fechando um ciclo, né? Tendo essas informações e tendo essas palavras de um torcedor corintiano como você. Poxa, a gente vê o fanatismo de você. E torce para você. A emoção que você passa as palavras para a gente, isso é gratificante. Eu acho que, vamos assim dizer, num final de vida, você receber de um amigo... Final de vida nada, você está maluco, você está louco, você está bem demais. E eu vou te falar, e se eu for, é que minha família não quer, hein? Minha família não quer de jeito nenhum. E eu não tenho condição financeira para tal, porque eu trabalho. Sim. Eu trabalho. Então eu não tenho como ser presidente do Corinthians hoje.
Porque eu também não consigo entender como é que tem tanta gente que eu não sei do que vivem, mas estão lá anos. Tal. Então eu não tenho hoje condição financeira de largar tudo que eu faço. Se eu tivesse, eu acho que eu me arriscaria a ser presidente do Corinthians. E a primeira coisa que eu ia contratar é o Zé Maria de embaixador, sim. Chegou jogador, é o Zé que vai dar a camisa. O cara, já na hora, tremeu, então já nem assina o contrato. Obrigado, Poxa, Zé. eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras. Pô, foi um momento de muita emoção. Muita emoção. O meu, então, nem se fala. A minha gratidão. E parabéns à sua família. Obrigado. Família, se ela tem esse pensamento, não deixar você sofrer. Nem minha mulher, nem minha mulher, nem meus 2 filhos, ano passado, gostaram da ideia. Muito pelo contrário. Isso mostra que é uma família corintiana. Fui alvo de pedradas em casa. Pai, você tá louco? É loucura, né? Minha mulher falou, você tá de sacanagem, né? Falei, opa. Ufa, Zé Maria, torcida do Corinthians! Obrigado. Zé Maria! Semana que vem de volta com mais Benjamin Mútil. É nóis!